não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Glória a Deus. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Glória a Deus. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi afligido. Amém? Vou ler só inteiro aqui. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Maravilhoso, eterno Deus, Criador do céu e da terra. Aqui estamos, Senhor, diante da tua santíssima palavra. Que eu, Senhor, não venha falar nada da minha emoção, não falar nada da minha carne, mas que eu venha falar a tua palavra, que o Senhor venha colocar cada palavra nos meus lábios, Senhor. Eis-me aqui, Jesus querido. De nada eu sei de mim mesmo, mas que o Senhor venha operar a tua maravilha. O Senhor venha tomar a primeira direção desse trabalho, nessa tarde. Venha abençoar teus filhos, tuas filhas. O Senhor conhece a necessidade. O Senhor conhece cada lágrima, Senhor, que tem derramado de cada rosto. Cada palavra que as tuas filhas, teus filhos têm falado. Aleluias com o Senhor. Cada um tem pedido socorro, a misericórdia do Senhor, ó Deus. Opera teu milagre nessa tarde, cura os enfermos, opera maravilhas, salva almas e tem misericórdia de cada um de nós. Visita nosso lar, nossa família. Senhor, salva nossa família, cura aqueles que estão enfermos e opera teu milagre. Assim nós oramos e agradecemos ao Todo-Poderoso Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E você pode sentar e aplaudir Jesus com suas palmas, né? Jesus merece. Jesus está aqui nessa tarde, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você nessa tarde, e para mim também, como o irmão louvou o Senhor aqui nessa tarde, que é a espada de dois gumes, né? Ela corta para lá, ela corta para cá, né? O Senhor Jesus fala com cada um, fala comigo também, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. Aqui na palavra do Senhor, né? Glória a Deus fala do sofrimento do Senhor Jesus. Fala do Filho de Deus, que Deus enviou Ele aqui na terra para nos salvar, né? Por isso que nós estamos aqui nessa tarde para louvar, adorar o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer que quando a gente está lendo a palavra de Deus, é bom que a gente presta bastante atenção, porque ela revela o oculto, ela fala nas profundezas da nossa alma, ela entra na junta, medula e vai lá e busca. Essa semana eu fui na casa da minha irmã, visitar minha irmã, meu irmão, eles moram lá na cidade de Pomar,
E eu tenho o costume de carregar a Bíblia, né, a palavra do Senhor. Sempre que eu saio, quando eu posso, eu carrego a palavra de Deus. E eu cheguei lá na casa da minha irmã, orei, e Deus deu uma palavra assim, tão tremenda, como assim de uma outra vez que eu tinha ido lá e Deus tinha mandado. Por isso que eu estou falando que a gente tem que prestar atenção na palavra quando a gente lê e quando a gente ouve. Porque quando a gente lê, Deus fala conosco através da palavra. Deus, Ele conversa conosco através da palavra. E quando a gente ouve alguém ler, Deus também conversa com a gente através da palavra, né? Falando assim, um brasileiro mais, mais claro, né? Para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Cheguei na casa do meu irmão e Deus me deu uma palavra. E eu falei, posso orar aqui na sua casa? Ele falou, pode. E eu falei, vou ler a palavra. E eu pedi a Deus a palavra. Deus me deu a palavra no livro de Isaías 65. Aí eu li a palavra. Aí a minha irmã, ela sempre vai na igreja Maranata, mas ela não é batizada, só vai, né? E meu irmão vai na igreja católica, quer dizer, está indo na igreja católica. Então, eu li a palavra todinha. Eita glória, eita glória. Quando eu li, eu terminei de ler assim, minha irmã falou assim, mas tem uma palavrinha aí que eu não entendi. Então esse negócio aí não é desse jeito. Como que pode ser? Aí eu tornei a ler, eu falei, qual a palavra? Aí ela pegou e falou, que tem um versículozinho que fala, aqui fala sobre aquele que mata um boi é como aquele que mata um homem. E eu nunca na minha vida podia imaginar que meu irmão tivesse matado boi, né? Nunca! Olha o mistério que eu estou compartilhando essa palavra com vocês, para vocês saberem como que Deus revela dentro da palavra. É verdade. Às vezes, quando Deus está falando, a gente fala assim, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo, gente. Eu creio que Deus está falando, mas a gente não consegue entender que a boca do Senhor está falando, aleluia, de uma maneira gloriosa. A gente não consegue entender assim. Aí eu falei assim, gente, eu acho que Deus me deu essa palavra lá, para até eu ficar maravilhada. Eu fiquei mais que maravilhada, eu estou mais que maravilhada com a palavra de Deus. Que o meu irmão falou assim, então, para eu não tem jeito mais não, porque ele tinha matado, foi muito bom. Eu, Jesus do céu, eu não sabia que ele tinha matado. Eita glória! A palavra foi lá dentro dele. E Deus falou com ele que era para ele se consertar, para ele se arrepender. E a palavra mexeu assim dentro e arrancou para fora. E foi uma coisa linda, irmãos. E aí eu falei assim, não. Aí eu comecei a explicar, né? Eu falei, mas mais para cá, continuei lendo. Falei assim, está falando que Deus está pronto para perdoar nós, para libertar, mas nós temos que se converter a Deus. E fui falando com ela aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, que a alegria do salvo é maravilhosa, irmãos. Vale a pena nós se libertar. Quando Deus usar uma pessoa para te corrigir, não fica triste não. Às vezes a gente até chora, mas quando Deus usar a sua palavra para nos corrigir, para quando Deus falar conosco, vão se alegrar no Senhor e vão falar, Senhor, eu quero me consertar cada vez mais, eu quero melhorar, porque viver junto com esse Deus é bom demais. É bom demais, vale a pena servir esse Deus nosso maravilhoso, esse Deus que salva, esse Deus que cura, esse Deus que revela. Talvez a gente pode ir num lugar e aí não tiver lá nenhum vaso que ora com revelação e falar assim, mas Deus hoje não falou comigo, eu não usou ninguém falar comigo, né? Mas eu quero te dizer que Jesus nessa tarde está falando poderosamente comigo e com você. O Senhor está falando, em quem foi que deu crédito à nossa pregação? Subtopo para dar maná. Porque muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e às vezes até tememos, mas não dá crédito. Arabassube, aramaná, mas não dá crédito, não obedece a palavra, não obedece a ordem do Senhor, não obedece aquilo que Deus tem para nós. Nós temos que obedecer a voz do Todo-Poderoso Deus e a palavra do Senhor. Então, quando Deus ele fala que Ele enviou seu Filho maravilhoso, Jesus Cristo, aqui a palavra do Senhor fala, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? É uma pergunta.
É como o irmão falou aqui nessa tarde, né? Nós temos que dar crédito, dar espaço para os pontos, para as vírgulas, para as interrogações. Aqui é um ponto de interrogação, uma pergunta. Deus pergunta para mim e pergunta para você, que a espada é de dois gumes, né? Todos nós já sabemos, né? Ela corta para lá e corta para cá. E aí o Senhor fala para mim e para você nessa tarde: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Aí você não precisa responder para mim, nem para o pastor, né? Você responde só para você e Jesus. Não é verdade? Porque nós temos que dar crédito à palavra de Deus. Nós temos que acreditar na Bíblia, cada versículo, cada vírgula, cada interrogação, cada ponto da Bíblia. Nós temos que dar crédito à pregação, à palavra de Deus. Muitas das vezes Deus vai falando, vai falando, vai falando, e às vezes a pessoa não dá crédito à palavra do Senhor. O Senhor fala assim: ó, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Glória a Deus. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Glória a Deus. Porque nessa palavra, né, o Senhor, quando Deus enviou Jesus na face dessa terra, lá no meio do povo de Israel, lá, né, glória a Deus, Deus enviou Jesus para salvar Israel, salvar Jerusalém, salvar Judá, salvar aquele povo de Israel, o povo de Deus escolhido e amado do Senhor. Mas como eles não deram crédito, né, à palavra de Deus, não acreditaram, Deus olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia, e nessa tarde está dando a oportunidade para mim e para você se converter a Ele a cada instante, a cada momento da nossa vida, cada vez mais. Que nós venhamos se converter a esse Deus maravilhoso e nos libertar cada vez mais, né? Glória a Deus, e dar crédito à palavra do Senhor. Talvez você abra a Bíblia num momento difícil, está lá chorando, falando com Deus: oh Deus, fala comigo, Deus está falando. Mas será que depois eu dou crédito? Será que depois você dá crédito? Né? Então, se nós der crédito à voz do Senhor, se nós der crédito à palavra de Deus, né? Como eu estava falando aqui do meu irmão, se Deus, eu creio que Deus plantou aquela palavra no coração dele e da minha irmã, né? Porque ali fica no questionamento que só Deus, que eu não vou falar aqui, que não, né? Glória a Deus, não vou tomar muito tempo. Que eu fiquei maravilhado, porque mesmo uma pessoa que não conhece a palavra, que não tem entendimento da palavra, nesta hora a palavra entrou no coração dele. E eu creio que a palavra está entrando no meu coração e no seu nesta tarde. Toma posse da palavra de Deus, dá mais crédito à voz de Deus, dá mais crédito à palavra do Senhor, começa a obedecer mais à voz de Deus. Não vamos parar de ficar ouvindo os tititi do inimigo, e muitas das vezes o que o inimigo quer é desviar o povo de Deus dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes o inimigo quer, né, lançar a pessoa no mundo, achando que às vezes a gente olha para esse mundo aí fora, vê o povo, né, nas maiores falhas, nas maiores coisas, mas a maior alegria está aqui, irmão. A melhor parte, a melhor coisa você está fazendo nessa tarde, nesse lugar. Né? Glória a Deus, porque nós estamos aqui adorando aquele que fez o céu e fez a terra. Aquele que tem poder de salvar nossa alma. Se com Jesus o negócio está estreito, imagina lá fora, Rabassuba, Ramahá. Então eu te falo nessa tarde, não sai da presença de Deus, não. Dá crédito à palavra do Senhor, à voz de Deus. A palavra de Deus não tem esse que pode mentir a respeito da palavra de Deus. Não tem essa pessoa aqui na terra que pode inventar uma palavra e falar, porque a palavra de Deus é a maior verdade. Se você der crédito à voz de Deus, à palavra de Deus, se você não der ouvido ao inimigo, às vozes estranhas que aparecem querendo te assolar, você vai ser uma pessoa bem-sucedida na face da terra. Eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, que muitas das vezes nós queremos fazer uma coisa,
Muitas das vezes nós queremos fazer algo que o Senhor fala assim, não é para você fazer isso não. Não, ainda é o tempo, não está na hora, não faz não. Aí a pessoa vai lá e deve, eu vou fazer, porque eu quero fazer. Aí se a pessoa teimar e fazer mesmo, depois o que acontece? Quebra a cara, né? Então Jesus fala, dá crédito à minha palavra, dá crédito à palavra do Senhor dos Exércitos. Olha para o Senhor, que é o autor, consumador da nossa fé. Não desvia nunca desse caminho, prossiga em estudar a Bíblia. Que nem eu falei lá com meu irmão, com a minha irmã, falei assim, olha, gente, sabe por que a gente erra? Porque não examina a Bíblia. Não examina as escrituras. Se esse povo que está aí fora tudo examinasse a palavra de Deus, eles não caíam em tentação, não caíam nas drogas, não caíam no mundo da perdição, não. Eles iam buscar Deus, como nós estamos fazendo aqui nessa tarde, né? Glória a Deus. E o Senhor fala, quem deu crédito à nossa pregação? Que Deus maravilhoso é esse, irmãos, que envia um filho amado, um filho querido, o filho maravilhoso do Deus vivo para vir passar por que Jesus passou. Nós que estamos aqui da terra, nós não temos essa coragem. Nós não temos. Eu falo que eu não tenho, você não tem coragem de pegar seu filho, ver alguém furando ele, pegando uma esponja de vinagre, enfiando na boca dele. Você dá um pulo em cima logo e toma. E Deus viu. Aguentou, porque quando Deus via, você acha que não doía também no Senhor? Claro que dói. Deus é maravilhoso, é amoroso, mas quando Deus viu aqueles homens furando Jesus, massacrando, batendo, chicoteando, botando uma coroa de espinho na sua cabeça, Deus também sentiu. Eu creio que Deus sentiu, mas quando Ele olhou para mim e para você, Ele falou, eu não posso, eu tenho que deixar essa palavra se cumprir, porque está lá minha filha que naquela tarde vai estar lá me adorando, vai estar lá meu filho sentado ouvindo a minha voz, a minha palavra, vai estar lá um povo evangelizando, um povo trabalhando, um povo sendo salvo. Aleluias, glória a Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero te dizer nessa tarde, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo pagou um preço caríssimo por minha vida e pela sua, pela minha alma e pela sua. Não pensa nunca que você não tem valor. Você tem um grande valor para Deus. Você tem grande valor, ainda que os homens da terra te criticam, falam mal de você, fala que você é isso, é aquilo. Não dá ouvido isso não, mas dá ouvido a voz do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu? Glória a Deus Todo-Poderoso. Então vamos dar crédito à palavra de Deus. Fica firme, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, eu sempre falo essa palavra quando eu estou trazendo a mensagem da palavra de Deus, que Jesus Cristo passou por aquela morte de cruz, derramou seu sangue poderoso lá naquele madeiro, por causa de mim e de você, para nessa tarde ouvir você falar, glória a Deus, glória a Jesus, eu te adoro, Senhor, né? Deus ama ouvir a nossa voz, adorar Ele, né? Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que os homens conseguiram, os ímpios conseguiram matar Jesus, enterrou Ele, colocou lá naquela sepultura, mas Jesus não está mais lá. Jesus, ao terceiro dia, a Bíblia nos revela que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e Ele está vivo lá no céu. Ele falou, eu vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez para buscar vós, para onde eu estiver, estejai vós também. É uma promessa do próprio Jesus, igreja. Então é por isso que eu te digo nessa tarde, Arabaçube, Aramanai, fica firme, Jesus Cristo, vale a pena servir esse Deus maravilhoso, fica firme, porque Jesus é bom,
E é maravilhoso. Às vezes eu penso, se sentir a presença de Deus aqui na terra é bom desse jeito, igreja. Oh, glória! E você imagina, você está lá, nós está lá, ao lado de Jesus, adorando e louvando o Senhor eternamente. É maravilhoso. Ninguém mais vai lembrar desse mundo aqui, dessa terra aqui, mais não. Só vai ficar glorificando e adorando. É uma presença tão santa, tão maravilhosa, que é, né, uma glória poderosíssima. Então o Senhor fala para mim através dessa palavra e fala para você nessa tarde. Glória a Deus maravilhoso. Glória a Jesus poderoso, maravilhoso. O Senhor aqui na terra, o Senhor Jesus foi desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele causa algum. O povo não fazia caso de Jesus porque eles não conheciam Jesus, né? Eles não conheciam, mas hoje eu e você conhecemos. Então vamos procurar obedecer esse Deus maravilhoso. Vamos procurar louvar, adorar, examinar mais a Bíblia. Se nós estudar a Bíblia, nós vamos aprender a fazer o que é certo. Fazer o que é certo, falar o que é certo, andar no caminho certo, né? Porque a Bíblia é tão maravilhosa que ela nos ensina a caminhar no caminho reto, né? Se a gente, como eu falei com minha família lá, com meu irmão, minha irmã, se vocês examinar a Bíblia, vocês não vão ficar confusos desse jeito, porque se você pecou através desse sangue maravilhoso, o Senhor Jesus, se você se converter a Ele, tem poder de te salvar, de perdoar. Deus, Ele tem poder para perdoar pecado, Ele tem poder para nos salvar e nos libertar, mas Ele tem que ver também em nós o esforço, a cada dia, o nosso esforço para nós poder, né, glória a Deus, servir a Ele em espírito e em verdade. Então vamos dar crédito à voz de Deus, à palavra do Senhor, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. E aqui também diz na palavra do Senhor Jesus, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Glória a Deus. E levou sobre si e nos reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Que Deus olhou para nós, né? Glória a Deus. Às vezes nós podemos olhar assim e falar, meu Deus, mas eu estou enfermo, está doendo aqui, está doendo ali, né? Às vezes está doendo a coluna, está doendo a cabeça, mas eu quero te dizer nessa tarde, que aqui nessa tarde tem um médico maravilhoso. Esse médico é Jesus. Esse médico está aqui para sondar onde está a sua doença, onde está essa enfermidade, e arrancar ela pela raiz e te dar vitória. Toma posse da sua cura pela fé. A Bíblia diz: se crer, verás a glória de Deus. Se nós crer, nós tomamos posse da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Esse médico maravilhoso é Jesus Cristo, e Ele se faz presente em nosso meio, porque Ele disse: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali se farei presente no meio deles. Então você pode glorificar, você pode adorar, você pode acreditar. Não duvida, crê. Não duvida, crê que Jesus está aqui, porque Ele está, né? Glória a Deus. Talvez você tenha uma causa lá na justiça que pode ser impossível para aquele juiz cutucar lá naqueles livros e te dar vitória. Quero te dizer que o juiz do juiz está aqui nessa tarde. O Rei dos Reis está aqui nessa tarde. O Senhor dos Senhores está aqui nessa tarde. E é Ele que te dá vitória, que me dá vitória. Basta você crer. A Bíblia fala: se crer, verás a glória de Deus. Se crer, verás a glória do Senhor. Então nós cremos. Eu estou aqui porque eu creio. A irmã me chamou para mim estar aqui trazendo essa palavra.
E eu quero dizer para você, se você crê, você vai sair daqui muito abençoada, porque eu creio na minha vitória e estou saindo daqui com ela na minha mão. Se você tem uma enfermidade, talvez ninguém não colocou a mão na sua cabeça, mas sinta Jesus colocando e arrancando esse mal pela raiz, né? Glória a Deus, tudo é possível àquele que crê, né? E por isso que o Senhor, Ele deu essa palavra. Quem deu crédito à nossa pregação? Porque muitas das vezes Deus usa, a pessoa fala, mas meu Deus, mas a pessoa não botou a mão em mim, não arrancou o negócio pela raiz com suas mãos. Nossas mãos não têm poder de fazer nada sem Jesus. Nossas mãos não têm poder de fazer nada se Jesus não for conosco. Nenhuma palavra tem poder sair da nossa boca se Jesus não querer e não deixar. Abaçuca, Aramanai. Tudo é feito pela a vontade de Deus, pelo poder de Deus. Eu não conheço a sua causa, eu não conheço a sua necessidade, eu não sei onde que você mora, mas eu quero te dizer que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, sabe o seu endereço. Ele conhece a sua família, Ele conhece seu deitar, seu levantar, Ele conhece a sua vida, seu caminhar, Ele conhece você por dentro e por fora, e Ele está aqui nessa tarde para te abençoar. Basta tão somente você dar crédito à palavra do Senhor, você chegar na sua casa e falar: Senhor, eu creio e eu tomo posse, Senhor, da minha vitória. Aquela causa que está na justiça, Senhor, eu tomo posse dela. Essa enfermidade, eu creio que o Senhor já jogou por terra. Eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse daquela causa, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, da tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. E você vai sair daqui com a sua fé aumentada, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E nessa tarde eu quero te dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, né? Glória a Deus Todo-Poderoso. Aqui também no livro de Isaías, glória a Deus Todo-Poderoso, 54 diz: canta alegremente, ó estéril, que não tivesse. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Glória a Deus. Rompe em cântico. Glória a Deus Todo-Poderoso. E exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então você está esperando o quê para adorar a Deus? Você está esperando o quê? Né? Você vai dar ouvido à voz do inimigo para você não louvar, não? Louva a Deus, porque é a palavra de Deus que manda você se alegrar. Se você ouve a palavra de Deus, se você obedece a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, se você obedece a palavra do Senhor, aleluias. Então nessa tarde você pode cantar, você pode se alegrar, não importa se você está cantando e alguém ri de você, não importa se você está falando do amor de Deus e alguém zomba de você, não importa que ser humano não te dá valor. Eu quero te dizer que Jesus Cristo te ama. É por isso que você está aqui nessa tarde. Jesus Cristo te chamou para fazer a diferença, para estar aqui louvando e adorando. Então o Senhor fala: canta alegremente. Arabaçube, Aramanai. Louva a Deus, não importa com as pedradas, não importa, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor disse também que Ana era uma mulher. Glória a Deus Todo-Poderoso. Não saindo dessa palavra, mas para nós entender melhor, né? Que Ana era uma mulher que vivia triste, porque ela queria ter um filho e ela tinha uma rival, uma mulher que implicava com ela, que encrencava com ela, zombava dela, porque ela não tinha filho e ela tinha muitos filhos. Mas eu quero te dizer que Ana, no final, cantou o hino da vitória. Lavaçuber Armaná. Então Jesus está falando para você: obedece a palavra, faz o que Deus manda, faz a vontade de Deus, e que você também tem poder, que Deus tem poder para te dar um cântico novo, colocar um cântico novo na sua boca, e você dizer: só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quem deu crédito à nossa pregação? E eu quero te dizer nessa tarde: dá você crédito. Se ninguém não deu crédito, dá você crédito.
Porque Deus sabe que se as pessoas tivessem dado crédito, se o povo de Israel tivesse dado crédito à palavra de Deus, esse mundo era diferente. Né? Glória a Deus. Se nós der crédito, quando o Senhor fala assim, vai, leva a minha palavra, vai, anuncia para o meu povo, vai, fala para ele que ele precisa de evangelizar, ele precisa de orar mais, ele precisa de consagrar mais, ele precisa de buscar mais, ele precisa de crer mais, ele precisa de ler mais a Bíblia. Glória a Deus, eu também preciso muito de ler a Bíblia, mais e mais, né? Glória a Deus, que eu dei um pouquinho a leitura, mas Deus me deu um trisquinho de leitura, dá para me ler, né? Glória a Deus Todo-Poderoso, sou grata a Deus por isso, porque antigamente ele não tinha sabedoria que nem hoje, o povo falta pouco não, os governos até pagam para os meninos estudar, né? E antigamente era uma dificuldade tremenda, nem uma bolsinha para a gente levar para a escola, não tinha. Eu já levei muito meus livrinhos na sacolinha de arroz, muito mesmo. E graças a Deus, Deus me ensinou a ler. Eu leio, graças a Deus, pela graça de Deus, não tenho vergonha de ler a palavra não. Nem aonde que fosse Deus tocar no meu coração para levantar um ônibus e ler a palavra, falar que Jesus Cristo salva, cura e leva o homem e a mulher para o céu. Né? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito. Olha que Deus maravilhoso é esse, irmão. Se nós formos aqui meditando essas palavras maravilhosas, né? Glória a Deus, nós ficamos aqui o resto da tardezinha, entra para a noite adentro, nós fazemos vigília, porque é muito grande os mistérios de Deus, né? Mas eu não vou tomar muito tempo, porque eu nem sei que hora que é, que eu esqueci de trazer no celular, meus olhinhos assim, 6 horas já, vixe, eu não quero sair. Glória a Deus, vocês me desculpem se eu tomei mais um tempinho, né? Mas eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, dá crédito à palavra de Deus, canta louvores a Deus, na hora que você estiver chorando é difícil, cantar chorando é difícil, igreja, né? Mas você canta pelo menos o pensamento, fala assim, eu te louvo, eu te adoro, né? Deus te deu uma voz maravilhosa, que eu vi todo mundo louvando aqui com uma voz linda, maravilhosa, né? Eu vi todo mundo que está aqui, Deus deu uma voz linda, maravilhosa. Então louva, exalta, engrandece o nome de Deus, coloca o Todo-Poderoso Deus em primeiro lugar na sua vida. Não olha para as críticas. Na igreja sempre tem, né? Nos lugares que a gente reúne, sempre tem alguma coisinha assim que dá uns beliscão na gente para despertar mais, orar mais, buscar mais. Mas você não olha para isso, não olha para Jesus, que é o autor consumador da sua fé, né? E eu deixo essa palavra para a meditação da igreja, e quero também, eu senti no meu coração de fazer esse apelo, né? Não sei se tem alguém aqui que ainda não serve a Jesus, mas se não tivesse, porventura não tivesse, se você quiser nessa tarde levantar sua mão, aceitar Jesus como único suficiente Salvador da sua alma e da sua vida, Jesus Cristo está aqui para te receber, né, de braços abertos. Todo mundo aqui já é salvo, todos vão morar no céu, levanta a sua mão aí. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus. E graças a Deus, né, que todos já são. Mas eu senti no meu coração agora de fazer esse apelo, né? Não sei, mas Deus sabe. Talvez tenha alguém por aí escutando, né? Glória a Deus, que ainda não é salvo, então se levanta a sua mão, aceite Jesus. Servir a Deus é a melhor e maior maravilha que existe. E assim eu